Olá pessoal, eu sou Paula Karine Dantas e hoje nós estamos aqui para falar sobre literatura, essa arte maravilhosa que é a arte literária. Hoje nós iremos falar sobre o quinhentismo e sobre o barroco para a primeira série do ensino médio. Eu iniciarei minha fala sobre o quinhentismo, claro, porque veio antes, né galera? A gente está falando aqui do século XVI, de dois tipos de literatura que não foram assim, a gente não pode dizer que é uma literatura de uma forma artística. Por quê? O que estava acontecendo em 1500, pessoal? Nada, professora. Claro que estava. O contexto histórico. Nós estamos falando de quê? Das grandes navegações. E quando nós falamos de Brasil, a gente está falando de Pedro Álvares Cabral e um tal Pero Vaz de Caminha. E o que é que esse cabra tem a ver nessa história? Esse cabra escreveu uma carta para Dom Manuel descrevendo a nossa fauna, descreveu a nossa flora, descreveu os nossos índios. Eu estou falando assim um pouquinho emocionada, porque vocês sabem que eu amo literatura, eu chego a chorar, eu dou risada, eu me emociono, eu fico viajando, mas não é nada assim tão romântico não. Falando ainda sobre o contexto histórico, nós temos o quinhentismo entre 1500 até 1601, com a publicação de um poema chamado Prosopopeia, de Bento Teixeira. Mas antes disso, esse período do quinhentismo, nós temos dois tipos de literatura específica. Quais são elas? A literatura de informação, O que é que nós encontramos nessa literatura de informação? Cartas, documentos que informam posse de terra, Documentos que descreviam a nossa fauna, a nossa flora, como eu falei, sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, é a literatura de informação para informar sobre esses achados aqui na nossa terrinha maravilhosa, verde e amarelo, Então, olha só, quem são as pessoas, os escritores que fizeram parte dessa literatura de informação que compreendeu a primeira metade do século XVI? Nós falamos de Pero Vaz de Caminha e nós falamos também de Pero de Magalhães Gândavo. Pero Vaz de Caminha, escrivão, olha, ele não estava ali de bobeira, não. Vou escrever uma carta para a minha musa. Não, ele era funcionário da coroa. Então ele escreveu para Dom Manuel essa carta sobre esse achamento do Brasil e a gente vai ver aqui um trechinho dessa carta que eu separei belíssima aqui para vocês. Olha só a descrição. Ali, várias galantes, pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. E eu estou me lembrando agora de um texto, já do modernismo, de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, em que ele faz uma paródia, de um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, dizendo assim, na carta original ele fala assim, os cabelos iam até as espáduas, e tinham suas vergonhas altas e cerradinhas. Mas sabe o que é que Oswald de Andrade fez no modernismo? Porque ele escrevia aquelas paródias, poemas paródias, enfim. Ele fez essa paródia dizendo que as vergonhas das Índias eram altas e saradinhas. Então a gente vê, por exemplo, alguma questão, por exemplo, de Enem, de simulado da própria prova, pode fazer uma contextualização, uma intertextualização entre textos de diferentes períodos, Como eu abordei para vocês, essa paródia que o Oswald de Andrade fez em relação à carta de Pero Vaz de Caminha. Nós também temos um outro livro, na verdade, um livro sobre o achamento do Brasil. O outro livro foi escrito por Pero de Magalhães Gândavo, que foi um livro escrito para estimular a imigração dos portugueses, para estimular que eles viessem aqui descobrir as nossas maravilhas. Então são dois livros, são dois textos de referência em relação à literatura de informação que abrangeu esse período da primeira metade do século XVI, que
que nós chamamos de quinhentismo. E o que é que nós achamos aqui, né? Os desenhos, as crônicas de viajantes, cartas, tratados. E é uma história peculiar, eu adoro falar essa história, é do Hans Staden. Acredito que a pronúncia desse nome seja isso mesmo. Ele era um mercenário alemão, ele esteve aqui no Brasil 2 vezes para lutar, né? Ganhar a grana dele, batalhar lá e ganhar o real dele, o ouro dele e partir para a Alemanha. Só que o que aconteceu? Numa dessas viagens, ele esteve aqui no Nordeste, né? Esteve no Pernambuco, esteve em São Paulo também. E o que aconteceu com o Man? O Man foi capturado, galera. E aí ele foi levado para o interior, né? Era uma briga entre tupinanquins, tupinambás e franceses e portugueses e uma galera. E ele ficou lá, ó, engordando, porque vocês sabem que nesse período havia muitas tribos, né, que eram antropofagistas, né, várias tribos que comiam pessoas, mas não comiam, não era para encher o bucho não, galera. Eu pensava antigamente que quando os índios fazem esse ritual, né, de antropofagia, canibalismo, era só para rangar, bater a boia lá, bater o pratão de pedreiro, de índio pedreiro e ir embora, mas não era. Havia todo um processo de ritual, né? Havia todo um processo de tempo, né, que essa presa, esse guerreiro, que não era para qualquer pessoa, que o índio iria consumir a carne. Tinha que ser um caba forte, um caba valente, um caba guerreiro, que a gente vê isso lá naquele livro lá do romantismo, posteriormente, né, que Gonçalves Dias escreveu, é o poema épico Juca Pirama. Então o Hans, ele fez desenhos, ele fez xilogravura, e por causa dele, claro, depois ele serviu como moeda de troca, um corsário francês surgiu, falou, me dê esse cabo aqui, eu te dou umas miçangas, dou umas pratarias, sei lá, enfim, uns tecidos, uns abajur. Então, aí por causa dessas xilogravuras, desses desenhos do Hans, né, nós temos acesso a como esses índios se comportavam nesse período. Enfim, eu falei um pouco sobre a literatura de informação e agora eu vou falar um pouco sobre a literatura de formação. Eu digo que o padre José de Anchieta, que é um dos grandes nomes da literatura de formação, literatura de formação dos índios para uma formação cultural cristã portuguesa, né? Uma cultura cristã. O padre José de Anchieta, eu digo assim, hoje nós precisamos nos reinventar, né? Porque estamos passando por um período de quarentena, de reclusão e nós não podemos ficar próximos, né? E o padre José de Anchieta, ele também passou por essa mesma reflexão de como agir diante de uma dificuldade. Mas por quê, professor? Ele era caçador de índio, gente, mas um caçador esperto, um caçador com muita ludicidade, um caçador que soube se reinventar enquanto padre, que chegou a uma terra nova e se deparou com pessoas, né, com seres que falavam um outro idioma, com costumes totalmente diferentes. Então, quando a gente fala de teatro aqui no Brasil, o teatro no Brasil começou de fato com o padre José Anchieta. Porque como é que ele ia falar de Jesus, galera, para os índios? Chegar aí, ó, leia aqui a Bíblia, abra na página tal. Impossível, né? Então, como que a gente faz para nos comunicarmos com pessoas que falam um idioma diferente? A gente gesticula. A gente canta música, a gente faz teatro, um monte de coisas, né? Então foi isso que o padre José Anchieta fez. Então a literatura de catequização, a literatura de formação jesuítica, ela não foi uma literatura assim adornada, porque os índios não sabiam ler. E falando em leitura, o padre José de Anchieta, ele escreveu o primeiro dicionário tupi-guarani português, né? Então ele era um cara bem ativo mesmo na causa. Então o que o padre José de Anchieta fez, né? Ele usou o teatro, a música, a dança para passar a informação, né? Para falar sobre o cristianismo. Ele utilizava muito
não sei se vocês se lembram, e se não se lembrarem, por favor, vocês precisam revisar, o teatro de Gil Vicente, o teatro humanista, em que há uma questão de bem e mal, né? E que o texto vai passar para o espectador ou para o leitor algo que trabalha a moral, as questões éticas, né? Então, o padre José de Anchieta, eu quero falar Antônio de Anchieta, é por causa do padre Antônio Vieira que vem depois, gente. daqui uns minutinhos, o padre Antônio Vieira chega e a gente para de chamar o padre José de Anchieta de Antônio. Por favor, vamos lá. Então, o padre José de Anchieta, ele utilizou, por exemplo, num auto, né, em uma história sobre São Lourenço, o que ele fez? Ó, a malandragem do padre. O padre jogou São Sebastião, que é uma figura, vou dizer que mística, né, para o povo português. Utilizou também São Lourenço, um santo cristão, e utilizou também o lado mal? Dois demônios, né? Dois demônios que os indígenas já cultuavam. Se vocês observarem aí, a gente encontra esse texto na página 11, em que a gente vai ver São Sebastião, São Lourenço e os demônios como Guaixará, que é o chefe dos demônios, a Imberê e Saravala. O que é que trata esse texto, né? São Lourenço e São Sebastião irão lutar para derrotar esses demônios. E aí, imagine, galera, o índio lá, vendo São Sebastião, São Lourenço, deuses, né, maravilhosos. E aí, em contrapartida, eles já conheciam essas figuras demoníacas. Olha a malandragem do padre José de Anchieta. E tá pensando que ele era só roteirista, diretor? Ele também era ator. Ele botava lá o cocazão, ó, e chegava grandão, galera. Esse padre realmente é uma figura, é um ícone quando nós falamos desse primeiro contato, né, da fé cristã com os indígenas, com a outra cultura. Voltando, não é a literatura do Brasil, é uma literatura no Brasil. Então aqui nós encerramos o quinhentismo, né? Eu vou colocar aqui, ó, um trechinho do alto, né, de São Lourenço. É bem difícil tentá-los, seu valente guardião me amedronta. E quem são? É São Lourenço a guiá-los, de Deus fiel capitão. Qual? Lourenço consumado nas chamas qual somos nós? Esse. Fica descansado, não sou assim tão covarde. Será logo afugentado. Aqui está quem o queimou e ainda vivo comeu. Então, olha só, imagine o padre José de Anchieta, né, dramatizando essa história com o cocazão lá todo bonito, todo grandão, chamando os índios também para participar, né, do teatro, como fez Augusto Boal aqui no Teatro do Oprimido. Teatro do Oprimido? Ai, meu Deus do céu, esqueci agora o nome do teatro de Augusto Boal, mas bem, então ficamos por aqui, né, em relação ao quinhentismo, e agora eu vou respirar um pouquinho para trazer à minha mente o barroco, né, o barroco que aí sim, no barroco, nós temos uma literatura do Brasil. Pessoal, finalizamos aqui o quinhentismo, mas não acabou não. Por quê? Porque nós temos agora o barroco. Nós iremos analisar alguns textos do Gregório de Matos, do padre Antônio Vieira, né? Falar sobre esse homem assim, perdidaço. Né, perdidaço, ele não sabe o que ele quer, se ele quer Deus ou se ele quer o diabo, se ele quer o efêmero ou se ele quer o eterno, se ele quer a luz ou a escuridão. Professor, e quando foi que aconteceu esse barroco? O barroco é do barro? Não, o barroco é de uma pedra em formato irregular, né? É daí que vem a palavra. O barroco aqui no Brasil compreendeu entre 1601 até 1768, tempo pra cá. Muito tempo, né? Professor, e qual que é o contexto dessa época? Olha só, o homem, ele vem de um período
homem, antropocêntrico, né? Nós estávamos vivendo um grande período do homem em busca por ele mesmo, um período que o homem busca se plantar como Deus na Terra. É o melhor que eu posso falar em relação ao antropocentrismo, né? Antro, que é homem. Então, esse homem que vem das grandes navegações, das pinturas maravilhosas, né, dos grandes cânones da arte, né, Michelangelo, Rafael Sanzio, as tartarugas ninjas, que vocês se lembram muito bem, né? Além do estudo em relação ao corpo humano, as tecnologias, né, desenvolvidas para a época, o mundo estava assim, ó, eu sou Deus aqui na Terra. O que acontece? A Igreja Católica vê que está assim, ó, perdendo o poder está indo embora, né, como água na mão, assim, ó. E a Igreja Católica, a gente tem esse período de reforma e contra-reforma. Então, esse período é o que mobiliza o homem a produzir uma literatura tão em cima do muro. Não é 8 nem 80, não é quente nem frio, porque ele está perdido. Ele vem de um período da Idade Média, né, um período teocêntrico. Depois ele descobre que ele pode fazer coisas, que ele pode descobrir, que ele pode ser um Deus aqui na Terra. E aí depois chega a Igreja Católica, ó, e acaba com esse cabo. Eu falo, ó, meu filho, o negócio é diferente, viu? Não venha chegando não, porque a gente tem o poder. E aí esse homem fica perdido. E aí ele fica tão perdido que ele nem sabe o que ele escreve, né? A gente vai observar que o Barroco há dois conceitos que são fundamentais para compreender essa questão estética do Barroco. A gente já sabe que vai encontrar um homem perdido, né, entre Deus e o diabo, entre a luz e a escuridão, entre o efêmero e o eterno, entre o amor e o ódio. Mas o que a gente observa na poesia barroca? Não há tanto conteúdo, né? O que a gente observa é uma questão estética muito forte em relação ao jogo de palavras, que nós chamamos de cultismo, e aí vem o quê? Aquelas figuras assim que trazem uma questão de dualidade. Por exemplo, a antítese, né? A antítese é uma figura de linguagem muito encontrada nos poemas, nos textos barrocos. Outra, né? Antítese, paradoxo. Outra, o hipérbato, né, que é a inversão dos elementos, né, das palavras na oração, e também a anástrofe, que é a inversão entre sujeito e predicado. Então, quando nós falamos de cultismo, é a questão da palavra, o que se vai colocar dentro, né, daquele texto. Quais são as palavras que eu irei colocar, né? O que é que eu vou usar? E a partir dos estudos dos textos barrocos, observou-se que há essa questão da dualidade representada representada nas figuras de linguagem. Um outro conceito importante em relação à estética barroca é o conceptismo, o conceito, a ideia. Então, juntou um monte de palavra difícil. Umas ideias assim, para onde que eu vou, para onde que eu fui, onde que eu tô e tal. E aí a gente tem o quê? O cultismo e o conceptismo. Um exagero em relação ao conceito da palavra e um exagero em relação ao conceito da ideia. E para que vocês tenham contato, né, com esse texto barroco, eu trouxe aqui um poema de Gregório de Matos e um trecho de um sermão do padre Antônio Vieira. Olha só. A cidade da Bahia, Gregório de Matos. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica de te vi, eu já. Tu a mim abundante, a ti trocou-te a máquina mercante. Olha só, Gregório de Matos, ele é baiano, né? Escritor baiano. Ele também chamado de Boca do Inferno. Por quê? Porque ele não tinha papas na língua, né? A gente, cara da Boca do Inferno, é porque ele tinha um bafo podre, não. Quer ficar marcado por causa disso, sabe? Poupa. É porque ele era o bicho pegando. Ele não alisava, não.
Então, o que a gente pode encontrar na poesia de Gregório de Matos? Só Deus? Só religiosidade? Não. O Gregório de Matos, ele escrevia numa perspectiva lírica, ele escrevia textos religiosos, ele escrevia também textos filosóficos, né? Olha um outro texto de Gregório de Matos. Essa aqui é uma poesia religiosa, uma das minhas preferidas. Não sei porque ainda não decorei esse poema. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui são alguns trechos. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história? Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. A gente observa assim, que é um texto religioso, beleza, mas o Gregório de Matos era tão sacana, tão safado. Olha como a gente observa aqui, uma questão de crítica. Porque se não houver pecador, qual é a função de Deus? Então Deus só existe se existe pecador. Um outro escritor, que nós temos, que não era 100% brasileiro. Ele era português, mas aí ele fez a história literária aqui no Brasil. Foi o padre Antônio Vieira. Finalmente eu vou falar o nome dele. O padre Antônio Vieira, ele escreveu cartas, ele escreveu sermões. E a gente observa que o padre Antônio Vieira, o que ficou do padre Antônio Vieira vivo, latente, são os sermões. Então o padre Antônio Vieira, ele fez a história dele aqui na Bahia, ele foi perseguido porque ele defendia índio, ele defendia o novo cristão, que eram os judeus. Então ele fez uma história maravilhosa em relação à literatura, a vida dele aqui no Brasil. Então o sermão da Sexagésima, que é esse trechinho que eu trouxe aqui para vocês. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Veja como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear, a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Olha só. O padre Antônio Vieira, ele me escreveu esse sermão da Sexagésima assim, vou escrever um sermão assim sobre a arte de pregar. É porque o padre Antônio Vieira, ele também, assim como o Gregório de Matos, ele também era o bicho pegando, quase morre, viu? Quase foi mandado lá para alguma colônia lá na África, alguma colônia portuguesa, por ser tão latente, ser agressivo, gigante, devastador. O padre Antônio Vieira, ele escreveu esse sermão da Sexagésima porque ele queria ali, afrontar os padres dominicanos. Ele achava que os padres dominicanos passavam a mão na cabeça da galera. Por isso que ele está falando aqui sobre a arte de pregar, que a arte de pregar é como quem ladrilha ou azuleja. Ele falava que a pregação, a palavra de Deus, ela tinha que entrar e mudar. E não ficar ali, como os dominicanos faziam, passando a mão na cabeça. E além do sermão da Sexagésima, nós temos, por exemplo, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, em que ele fala nesse sermão sobre o comportamento abusivo dos portugueses em relação aos índios. Há também o sermão do bom ladrão. Existe bom ladrão? Claro que não. O padre Antônio Vieira, nesse sermão, ele joga duro em cima da galera que acha que roubar uma borracha é diferente de roubar um caminhão, Ele nesse sermão, ele fala que não existe bom ladrão, que não existe roubar pouco ou roubar muito, existe o roubar. E também há um sermão, que é as boas armas de Portugal contra os holandeses, que ele evoca a Deus, pede a Deus que proteja o povo português, os soldados, os guerreiros portugueses que aqui estiveram. Então, pessoal, sobre o quinhentismo e sobre o barroco, eu tenho aqui essas palavras breves, essa minha cara de apaixonada pela literatura,
literatura. Eita, menino, não vejo a hora dessas aulas voltarem para nós termos esse contato físico, dar um cheiro, dar um abraço em vocês. Fiquem confiantes, sejam confiantes, né? As avaliações não serão difíceis, vocês se desenrolarão muito bem. Lembrem-se, se fosse presencialmente, eu iria deixar vocês consultar o dicionário. Então, quando vocês forem fazer a avaliação, deixa o dicionário do lado. Por que o dicionário, galera? Imagina, você pega um texto barroco, um texto em que há um cultismo, um conceptismo, sem um dicionário do lado, é babado, viu? Então, fico por aqui e a gente se encontra presencialmente nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!